Saudações, colegas da educação, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adrian Tobio, sou professor de Química do Colégio Marista de Brasília, também conhecido como Maristão. Atuo na casa há 10 anos já como professor de Química e ultimamente estou à frente das vertentes do novo ensino médio, como o caso da Formação Interdisciplinar Comum, FIC, e Formação Interdisciplinar Optativa, que é a FIO. E no caso estou escrevendo meu projeto, o projeto Sherlock, no ano 2023, no Prêmio Educador Inovador Marista Brasil. É a segunda vez que eu participo do evento. E dessa vez eu estou colocando aqui um projeto que cabe muito bem nessa FIC, né, na Formação Interdisciplinar Comum. E vou falar aqui um pouquinho sobre esse projeto, vou tentar ser o mais breve possível. E vou deixar esse vídeo aqui separado em algumas partes, né? Para deixar cada parte mais direcionada para vocês aí que estão assistindo, beleza? Muito obrigado pela atenção desde já. Espero aí conseguir bons resultados com esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, parte 1. Bom, como o próprio nome sugere, né? O projeto Sherlock, ele foi inspirado nos contos de Sherlock Holmes, né, de Arthur Conan Doyle, contos que eu gosto muito. E surgiu como um projeto inicialmente voltado aos itinerários do novo ensino médio. Então ele seria um itinerário semestral, né? Antigamente não tínhamos ainda muita noção de como é que funcionariam esses itinerários, mas cada um já estava criando mais ou menos o seu. E eu criei na parte de criminalística, uma parte que eu gosto bastante, né? Essa parte de investigação, e principalmente porque ela dá uma boa abrangência para a interdisciplinaridade. Então aqui um projeto que envolve todos os componentes que quiserem participar, né? Geralmente vem química, física, matemática, português, biologia, né? Artes, história, enfim. Todo mundo que quiser adentrar aqui no projeto é bem-vindo. Mas como inicialmente não dava para aplicar num itinerário, né? A gente não tinha muita noção como é que seria a estrutura disso, então resolvi colocar ele como uma atividade avaliativa no trimestre, né? No lugar de uma atividade tradicional, né? Como uma prova, enfim. E coube muito bem nesse lado da FIC, né? Formação Interdisciplinar Comum, justamente porque a proposta da própria FIC é trazer essa pegada mais interdisciplinar, mais colaborativa e fora do tradicional. Então o projeto em si já está na sua versão 3.0 e vem sendo bem visto ainda pela escola, né, pela própria coordenação, sempre pede para que todo ano tenha o projeto. Então todo ano eu trago ele com algum tipo de mudança, algum tipo de aprimoração e aplico aí no ensino médio. Eu já apliquei na segunda série e ultimamente tenho aplicado nas primeiras séries do ensino médio, onde ele envolve inclusive uma boa participação com as competências e habilidades previstas pela BNCC e tudo mais. No caso do projeto em si, ele tem uma pegada bem colaborativa, como eu havia dito antes, né, entre os componentes que queiram participar, mas a dinâmica do projeto em si agrega também, abraça os elementos vistos em jogos de RPG, né? Não sei se vocês estão estudando, já jogaram RPG, mas agrega alguns elementos que eu vou explicar lá na frente. Elementos de escape room também, né? Caça ao tesouro, enfim, esses tipos de dinâmica que deixam a atividade mais lúdica, mais divertida. Agora, parte 2, explicar como é que o projeto é aplicado para os alunos em sala de aula. Bom, então vamos aqui entender como é que funciona essa questão aí para os alunos agora, tá? No caso aqui nós temos os grupos formados por turmas, né? Cada turma tem em média aí 8 a 9 grupos. Cada grupo tem em média também de 5 a 6 alunos. Cada aluno recebe uma atribuição específica. É um personagem, enfim, que tem uma atribuição específica, desde investigadores, que no caso é o Sherlock e o Watson, até algumas funções aí no meio policial, pericial, editoração e parte jurídica. Então, por mais que o grupo, né, tenha que trabalhar em prol dessa atividade, cada um tem a sua atribuição específica, né, individual,
para que não acabe atrapalhando o andamento do grupo em si. Então, se um aluno não faz a sua parte, é somente esse aluno que é prejudicado. O resto do grupo não é prejudicado em termos de nota, mas, querendo ou não, né, acaba ficando prejudicado no sentido de andamento do trabalho. Pelo menos em nota, eles não saem perdendo. Então, tendo atribuições individuais, meio que isso força com que todos do grupo tenham atribuições a serem entregues, né? Trabalhos a serem entregues individualmente. Isso faz com que o grupo não fique sobrecarregado somente em cima de uma ou duas pessoas, né? Que acabam trabalhando de verdade e os outros alunos ficando ociosos. Então, sendo assim, cada um entrega a sua parte, sua parcela, e aí o trabalho vai tendo andamento. Cada atribuição dessa, né, individual, tem um critério de avaliação feito por rúbricas. Então, tudo isso aqui é disponibilizado inicialmente já para os alunos, para eles saberem como é que cada um pode atuar de uma maneira excelente, né, para que a nota do grupo fique cada vez mais próxima do maior possível, né, para que eles consigam ter boa nota. Então, temos rúbricas aqui das avaliações, como é que cada atribuição vai ser feita. Temos a separação, então, dos grupos com essas atribuições. Temos as regras e instruções de entrega. Então, cada grupo aí fica responsável por um caso, né? Em média, nós temos aí 4 casos já publicados. Esses casos são autorais. Nesse ano, estamos utilizando 2. E o caso em si é um caso, como eu disse antes, autoral, né? Foi escrito, no caso, ou por mim ou pelas minhas colegas de linguagem, né? Que disse inicialmente no vídeo que participaram comigo desde o início desse projeto. E são casos curtos, né? A gente entrega basicamente uma história de 2, 3 páginas e é uma história sem um final, né? Ou seja, é uma história de suspense, né? Com uma ambientação de suspense, já que é baseado no Sherlock. E é uma história que está sem o final escrito, ou seja, o objetivo desse trabalho é fazer com que esses grupos entrem no meio investigativo e criem o final da narrativa, né? Continuem a narrativa dessa história e criem um final, um desfecho para ela. No caso, esse desfecho tem que simplesmente fazer sentido com a investigação. Contanto que ele faça sentido com a investigação e os personagens sigam as rúbricas, então o trabalho geralmente sai um trabalho bom, né? Excelente. Quanto mais criativo ele ficar, melhor, né? Então eu costumo dizer que eu recebo 3 trabalhos aqui. Um é daquele que foi buscar o óbvio, né? Que não quer dizer que esteja errado, mas não quis inovar, então foi atrás do mais provável, mais óbvio. Temos aquele que vai tentar defender um desfecho que não faz sentido nenhum, ou seja, desvirtuou a narrativa em cima da investigação, e até a própria investigação em si não faz muito sentido. E temos aquele trabalho que nós, como autores, né, no caso quem está participando aqui do projeto como componente curricular, nós não pensamos nesse desfecho, né? Porque, querendo ou não, a gente pensa em alguns desfechos à medida que a gente vai alimentando as pastas de investigação. Então, o trabalho ideal seria esse que a gente nem conseguiu, talvez, imaginar de tantas possibilidades que existem aqui para fechar essa história. Tá? Então, consiste em terminar essa história de uma forma de continuar a narrativa em cima das investigações. Agora, como é que são feitas as investigações? Vamos para a próxima parte. Bom, a investigação começa à medida que nós vamos alimentando as pastas dos casos, né? Desde as informações sobre os envolvidos, os possíveis investigados, né? Possíveis suspeitos, tinha me fugido da palavra. E a ideia é que os professores que estejam participando alimentem essa pasta de investigação. Então, por exemplo, eu adiciono artigos científicos voltados a algum tipo de substância, adiciono essas substâncias, por exemplo, ao caso. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas substâncias que envolvem aí
tanto efeitos sedativos quanto efeitos de drogas, enfim, algo que possa criar uma intriga para a história. E eles, com o Google Lens, por exemplo, podem procurar essas substâncias na internet, né, para saber do que se trata, e isso vai apimentando mais a imaginação para o que aconteceu no desfecho da história. E aí vão criando suspeitas, enfim, sobre essas substâncias, vão perguntando e tudo mais. Então, à medida que a gente vai alimentando aqui as pastas de investigação, né, colocando artigos para fortificar essa suspeita em cima dos dados que a gente está colocando, ou, por exemplo, até fotos assim envolvendo a área cena do crime, né, mapas do local, enfim, todos os elementos que podem acabar influenciando aí para eles criarem já uma narrativa em suas cabeças, enfim, fazerem o desfecho da narrativa. À medida que eles vão pegando essas suspeitas, nós, né, como professores ali, criamos uma espécie de polícia técnica, né, onde nós somos os principais envolvidos para que os alunos consigam informações. Então, por exemplo, se eles têm dúvidas sobre algum tipo de substância, se tinha alguma coisa no cena do crime, ou seja, uma análise de DNA, uma autópsia de algum corpo, enfim, que foi encontrado, eles vão pedindo para a gente, né, na forma de formulários. Então a gente tem modelo de solicitação de abertura de inquérito, onde eles podem pedir o que imagem nas câmeras, situações que possam ter acontecido, também possíveis relatos de suspeitos. Também nós fornecemos alguns formulários também de requerimentos de exame. Então eles mandam tudo isso, né, que por exemplo tem formulário de requerimento de exame. Eles clicam aqui e mandam para a gente um pedido de autópsia, um pedido de exame de DNA, enfim. E nós, como polícia técnica, fazemos a devolutiva, criamos uma espécie de carta formal, onde a gente faz a devolutiva via e-mail, né, institucional para os alunos, de uma forma bem formal mesmo, informando essas informações. E a resposta dessas informações acontece com uma, de certa forma, bem minuciosa. Primeiro, o pedido tem que ser feito formalmente. A gente mostra os modelos de pedido e eles têm que seguir. Se forem seguidos formalmente, bonitinho, né, sendo detalhados, eles conseguem uma boa resposta. Não sendo detalhados, eles tomam a devolutiva para que eles possam enviar novamente, fazendo a pergunta correta. Então, querendo ou não, eles aprendem por tabela aí um tipo de formalidade de arquivo, de documento, que eles possam talvez vir a precisar no futuro. E a outra decisão é feita em cima de elementos do RPG, como eu havia dito, né? A gente usa muitos elementos do RPG aqui no jogo. Então, por exemplo, se um estudante pede autópsia de um corpo, ou exame toxicológico de uma vítima, enfim, para que o grupo não receba o mesmo resultado de outro grupo que também esteja trabalhando o mesmo caso, nós utilizamos os dados, né? Então jogamos um dado de 1 a 6 e o valor vai determinar a resposta que a gente vai enviar para o estudante ou para o grupo. Por exemplo, se o grupo 1 pergunta sobre a autópsia do corpo e se tem uma substância, enfim, que aparece no sangue da vítima, se ele tirar o resultado, por exemplo, 6, falamos então que há uma substância com uma concentração suficiente para, enfim, ter causado a morte do corpo. Se ele tiver 1, por exemplo, a gente fala que tinha traços da substância, porém não foi o que ocasionou a morte da vítima, enfim. Então, sendo assim, por mais que eles estejam em casos iguais, eles vão criar necessariamente histórias diferentes. Então, não me preocupa só trabalhar 2 casos com todos esses grupos, né, que eu falei, porque eu sei que todos eles vão ter desfechos diferentes, histórias diferentes, justamente porque eles estão recebendo informações diferentes, baseadas, claro, na mesma história, ou na mesma abordagem. Então, a ideia final realmente não é chegar num gabarito, né, uma história final que nós tenhamos fechado, mas sim que eles criem realmente uma narrativa que faça sentido com aquilo que eles estão estudando. Então essa é uma criação dinâmica do trabalho. A outra parte consiste, né, em continuar a investigação, à medida que a gente vai alimentando essa pasta aqui de investigação e tudo mais. Eles vão recebendo puzzles também,
Por exemplo, em outro momento, eles acabaram recebendo um quiz ou puzzle, charadas, que vão levar a informações relevantes, não necessariamente para onerar a nota, né, ou bonificar a nota, mas informações que possam deixar a história deles mais interessante, se eles conseguirem fazer as charadas, né? Então aqui os professores entram com questões mais específicas, podem entrar com questões vestibulares, para que eles consigam desbloquear essas informações. E outro momento, posteriormente, eles vão para a cena do crime. Então nós usamos o espaço da escola para formar as cenas do crime. E nessa parte aqui é que eles mais gostam, principalmente porque eles têm a possibilidade de vir fantasiados para a cena do crime. Então eles se vestem detetives, né, quem ficou atribuído principalmente com essa atividade, com essa função, e vão investigar a cena do crime. Então nós montamos uma cena lá com pegadas, sangue falso, ou enfim, marcas de sapato, qualquer coisa que possam levar a algum tipo de informação e incrementar a história deles. Criamos também perfis de redes sociais, colocamos um computador que eles consigam acessar informações pessoais da vítima ou até de alguém que eles suspeitam. Tudo isso feito de uma forma bem minuciosa, assim, para que dê mais possibilidades para a história se desenvolver. Então, temos aqui algumas imagens, né, dessa aplicação, no caso foi feita no passado. Coloco alguns elementos de cena aqui, por exemplo, que eles têm que desvendar, por exemplo, uma reação ácido-base para eles conseguirem a senha do computador, né? O computador também não está aberto assim de lambuja, né? Eles têm que movimentar ali um pouquinho a cabeça para conseguir chegar nessa conclusão. E aí eles vão participando dos momentos aqui da cena do crime, fazendo essas investigações. Tudo que eles conseguirem na cena do crime pode incrementar um pouquinho mais a história deles, não necessariamente precisa onerar em alguma informação, mas pode bonificar aí para que a história fique um pouco mais interessante. Feito isso, eles entregam a versão final da história, né, depois de ter feito algumas investigações pela escola, dados coletados por aí, pela escola não, perdão, na cena do crime, né? E no final do processo, eles vão pegar e defender isso numa espécie de tribunal. Então nós montamos na escola também um espaço específico, um tribunal, para que eles possam defender isso de forma mais jurídica. Então eu coloco um grupo contra o outro, o grupo que vai defender o caso, o outro grupo é o júri, e o professor fica sendo o juiz. E aí a gente consegue abordar aí algumas perguntas, né? Os júri conseguem fazer perguntas pensadas ou não, enfim, em casos que o próprio grupo defensor não tenha pensado, né? Uma possibilidade que eles não tenham pensado sobre alguma informação. E aí a gente vê o engajamento, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos em cima dos casos. Bom, findando aqui nosso trabalho, acaba sendo uma maneira elegante de fazer uma proposta de avaliação diversificada, tem funcionado bem, já sei o que eu vou mudar para o ano que vem na versão 4.0, todo ano eu acabo inovando, colocando elementos novos, do começo para cá já evoluiu bastante. O feedback dos estudantes geralmente é sempre positivo, né? Tem um ou outro que acaba reclamando mais porque é trabalhoso, e fato, o ensino médio, enfim, tem uma gama grande de atividades para serem feitas, a gente sabe disso, mas como isso aqui é um trabalho interdisciplinar, envolve vários, né, componentes, é o que eu falo para os estudantes. É melhor vocês fazerem um trabalho que vale nota para todos os componentes do que vários trabalhos separados. Então é uma boa justificativa para que eles façam um bom trabalho, engajem mais, enfim, consigam fazer aí uma avaliação mais digna, né, do conhecimento abordado, e não simplesmente decorar coisas para fazer uma prova de vestibular. Então, venho abordando isso aqui já há algum tempo, e a proposta em si é validada e entra em acordo com as competências da BNCC, de Ciência da Natureza, competência 3, ela entra nas atribuições matrizes do Brasil Marista, né? Então é um trabalho que realmente está engajado aí com o novo ensino médio, com essa proposta aí de estudos diversificados.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixo por aqui o final do meu vídeo. Espero não ter sido muito longo, prolixo. Enfim, grande abraço. Estou com boas expectativas aí para essa premiação. Muito obrigado desde já pela atenção de vocês e até mais. Bom trabalho.